Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Reconhecemos que das mãos do Criador nós recebemos a bênção de acordarmos esse dia, vermos o brilho do sol. Mas ao recebermos essa bênção do Senhor, o nosso coração se enche de gratidão, de regozijo. E é por isso que logo nas primeiras horas de todo dia, a cada manhã, nós nos levantamos com os nossos pensamentos voltados para o Criador. Queremos pedir a bênção dele, a companhia, a proteção e a bênção do Senhor para que esse dia nós possamos viver na presença dele. O meu pedido a Deus nessa manhã é que ele visite o teu lar, visite a tua família. Aonde você estiver nesse momento, ele se faça presente ao teu lado, como sendo um guardião, o protetor, o teu salvador, para que te conceda a vitória, não apenas nesse dia, mas em toda a tua trajetória. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia que está no livro de Salmo, capítulo 107, o verso 8, onde a Bíblia diz o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Salmo 107, o verso 8. Nós a cada manhã rendemos graças ao nosso Deus. Cantamos, nós aqui oramos, estudamos a sua palavra, expressamos reconhecimento da bondade e a grandeza de Deus e os seus feitos sobre a nossa vida. É a maneira pela qual nós rendemos graças ao Senhor, porque são muitas as maravilhas para com a nossa vida. A cada manhã nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 24, o verso 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O livro de 2 Samuel, na verdade, ele termina no capítulo 21 do mesmo livro. Os capítulos que estão a seguir são apêndices inseridos nesse livro. Não quero dizer com isso que esses 3 últimos capítulos não sejam inspirados. Eles são tão inspirados quanto os outros 21 capítulos inseridos nesse livro. Mas nós podemos ver através desses capítulos a graça e a mão de Deus conduzindo a vida de Davi. Davi não precisou ingressar na escola do pecado para que ele pudesse se envolver com o pecado. Isso já veio nele desde o seu nascimento. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós não ingressamos em nenhuma escola para aprendermos a pecar. Nós já nascemos no pecado. Mas o livro de 2 Samuel vem nos ensinar que a graça de Deus é poderosa para nos salvar dos nossos pecados. É necessário nos submetermos à vontade do Senhor. É necessário reconhecermos os nossos pecados. É necessário viver uma vida de confissão. Todo aquele que está envolvido no pecado, por mais longe que possa ter ido de Deus, mas ao reconhecer, ao admitir as suas falhas e se submeter à vontade do Senhor, Deus é grandioso, Ele é poderoso para moldar, transformar, perdoar os nossos pecados e nos conceder o direito de uma nova vida. O relato bíblico que nós encontramos no capítulo 24 do livro de 2 Samuel, ele deveria estar inserido logo depois do capítulo 9 desse mesmo livro, logo após que Davi conquista a cidade de Rabá. Joabe tinha exercido a sua função como comandante do exército de Davi por um período de aproximadamente 10 anos. E nesse período, nós podemos entender que Israel estava livre de todas as suas batalhas. No livro de 1 Crônicas, capítulo 21, esta narrativa ela está inserida logo após os preparativos de Davi para a construção do templo do Senhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o escritor do livro de 2 Samuel, ele usa a expressão que Deus incitou a Davi. Mas, na verdade, Deus não induz ninguém a pecar. Quem, na verdade, instigou Davi a se encher de orgulho e presunção e querer aumentar o seu exército para que pudesse aumentar as suas fronteiras foi Satanás. É ele que é o pai da mentira, do engano e do pecado. O fato de Davi fazer um recenseamento não havia nenhum problema, mas o grande mal que estava por trás de tudo isso era que Davi iria passar a confiar no seu exército, não mais no Senhor. O objetivo principal de Davi em levantar o censo dentro da nação de Israel tinha como objetivo principal em mostrar para todos os israelitas de quão poderoso eles tinham se tornado
E olhando para o futuro, ele queria revelar de que eles tinham um poder militar bélico para poder ampliar as suas fronteiras. Mas agindo dessa forma, Davi estava colocando a sua confiança em carros, cavalos, espadas e lanças e soldados. E Davi estava menosprezando o poder sobrenatural do seu Deus. Deus não se agradou da atitude de Davi nesse momento. Mesmo Joabe, sendo seu comandante, lhe fazendo conselhos dizendo que Deus não iria se agradar dessa atitude, Davi menosprezou o conselho de Joabe e seguiu os seus próprios pensamentos. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Onde nós temos depositado a nossa confiança? Como Davi foi tentado em depositar a sua confiança em carros, cavalos e espadas, nós, nos dias em que vivemos, nós somos tentados também a manter a nossa confiança no poder aquisitivo que nós adquirimos, no modelo do carro que nós temos, na casa que o Senhor nos concedeu, em outros objetos que no decorrer da vida nós podemos também receber. Mas a palavra de Deus nessa manhã é para nós. Nós não podemos depositar a nossa confiança em bens, em objetos. Nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor. É Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos defende do poder do mal, é Ele que nos concede a salvação e é através dele que um dia nós receberemos a coroa da vida eterna para estarmos com Ele por toda a eternidade. Por isso que hoje, se porventura algum desses objetos nos impede de nos colocarmos nas mãos de Deus por completo, hoje, como Davi, nós precisamos confessar as nossas falhas. 2 Samuel, capítulo 24, verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Logo depois que Davi levantou o censo sobre a nação de Israel, ele recebeu a visita do profeta Gade. Deus estava falando para ele que ele tinha pecado, que ele tinha transgredido a lei de Deus, que ele tinha depositado a sua confiança em objetos, em bens, e tinha se esquecido do Senhor. E Deus fala através do profeta Gade que ele deveria escolher 3 sentenças para a sua vida. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi sabiamente escolhe cair nas mãos do Senhor. Davi conhecia o Senhor, Davi sabia quem era Deus, ele sabia perfeitamente também quem eram os seus adversários das fileiras inimigas, mas entre cair nas mãos dos homens e cair nas mãos de Deus, ele preferia ser punido diretamente pelo Senhor, porque ele sabia que a misericórdia do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Querido amigo, se você em algum momento da sua vida se descobrir que se envolveu com o pecado, busque diretamente o Senhor, abra o seu coração a Deus, confesse o seu pecado. As misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. Deus abomina o pecado, mas Deus ama todo pecador. Davi era conhecedor dessa verdade. Por isso que nesse momento, a sua opção, ele escolhe de fato cair nas mãos de Deus. No versículo 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos uma expressão que o Senhor se arrependeu. Não é que Deus precise se arrepender, mas é que Deus levou Davi a mudar os propósitos do seu coração. Em vez de haver uma mudança em Deus, Deus transformou as atitudes de Davi. A maldição que estava para cair sobre a nação de Israel, pelo fato de Davi se voltar para Deus, não mais aconteceu. A eira era um lugar plano, onde no passado se usava para debulhar os milhos ou debulhar os feijão. Geralmente ficava à porta da cidade. Era ali onde estava o anjo do Senhor fazendo a matança entre os israelitas. Vendo Davi o que o anjo estava fazendo, ele se volta para Deus e fala que é ele que deveria ser punido, não o povo, porque ele que tinha levantado o pensamento de fazer o censo entre a nação de Israel. Mas na verdade não era apenas Davi o culpado, todos os israelitas também eram culpados, porque dentro do coração do povo israelita havia o mesmo sentimento que tomou conta do coração do rei Davi. Por isso que Deus não apenas puniu a casa de Davi, mas também puniu a todo israelita. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 24 do livro de 2 Samuel, eu e você, ao estudarmos esse apêndice do livro de 2 Samuel,
nós precisamos chegar à seguinte conclusão: o mesmo Deus misericordioso que foi complacente, que usou de graça para com Davi, é o mesmo Deus que nós estamos servindo nos dias atuais. Se porventura na nossa trajetória cometermos pecados, erros e falhas, que um dia Davi também cometeu na sua vida, o que eu e você precisamos fazer é nos voltarmos para o Senhor, é abrirmos o nosso coração, é nos colocarmos nos seus braços e tenha certeza que o mesmo Deus que perdoou Davi, que perdoou o seu povo, irá também apagar as nossas transgressões. Há uma segunda lição aqui também para nós. Nós precisamos a cada dia aprendermos a pedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas jamais devemos nos esquecer também de termos um coração agradecidos. Nada que nós fazemos sobre a face dessa terra conseguimos fazer independente do Senhor. Tudo o que fazemos, dependemos dele. Deus coloca diante de nós o livre-arbítrio, o direito de escolhermos, de fazermos as nossas decisões entre o bem e o mal. Embora em algum momento da nossa vida escolhamos fazer o mal, mas mesmo assim é porque Deus permitiu, Ele não nos obriga. Mas Ele nos faz um convite para que todos nós escolhamos obedecer, amá-lo, segui-lo. Se isso não for uma expressão de amor para com os seus filhos, eu não sei o que é amar. Por isso que nessa manhã, o meu convite a você é que a cada dia nós santifiquemos o nosso direito de escolha, colocando nas mãos do nosso Deus. Vivendo assim, nós teremos um futuro e uma vida feliz. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos que muitas vezes decidimos independente de Ti, mas por favor, Senhor, nos abençoa, perdoa, nos concede a Tua graça, o Teu perdão. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.